Caros amigos, caros leitores do portal Resíduos Sólidos, sejam bem-vindos a esse vídeo onde eu gostaria de responder a vocês a seguinte pergunta. Afinal de contas, quem precisa elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil? Isso aqui vale, lógico, para empresas que estão dentro do território brasileiro. Empresas brasileiras que estão fora, aí tem que obedecer à legislação do país em questão onde ela se encontra, tá? Essa pergunta é respondida pelo artigo 20 da Lei 12.305 de 2010, que ela diz o seguinte: o artigo 20 diz: estão sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Aí ele fala aqui em 5 grupos, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aqui no primeiro grupo, nós vamos ver aqui um por um, e aqui no primeiro grupo ele diz o seguinte: os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas E, F, G e K do inciso 1º do artigo 13º. Como esse primeiro grupo aqui é um pouco mais complexo, nós vamos ver ele aqui no slide separado e depois a gente retorna aqui para esse slide para falar dos outros. Então, o que ele diz? Já preparei aqui para vocês, né, para a gente não ter que ir lá na lei e ficar andando para cima e para baixo. Então, preparei aqui para vocês um resumo disso aí. Está aqui nessa parte. Ele fala, os geradores de resíduos sólidos previstos na linha E, F, G e K. Então vamos primeiro à linha E, do inciso 1º do artigo 3º, que diz o seguinte: a linha E, resíduos de serviços públicos de saneamento básico, os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na linha C. Tá? Primeiro a gente precisa entender o que é serviço público de saneamento básico. Você ainda lembra? São 4, né? Por exemplo, o abastecimento de água, o tratamento de esgoto, a drenagem de água pluvial e, claro, logicamente, os resíduos sólidos, a destinação aí correta dos resíduos sólidos. Então, nós temos aqui o quê? Excetuado os referidos na linha C. Então, ele falou aqui, nós temos esses 4 tipos, vamos ver o que diz aqui a linha C. A C diz resíduos sólidos urbanos, né? Quer dizer, entre todos os outros do saneamento básico, exceto o resíduo sólido urbano. Por que o resíduo sólido urbano? Afinal de contas, o que é o resíduo sólido urbano? São os englobados nas alíneas A e B. O que é A? Resíduo domiciliar. Ah, legal. Então, B é serviço de limpeza urbana. Mas, afinal de contas, o que é detalhadamente o resíduo domiciliar? Uma casa, por exemplo, que está dentro de uma fazenda, ela gera resíduo domiciliar urbano? Então, vamos entender. O resíduo domiciliar é definido aqui como os originários de atividades domésticas, ou seja, dentro de uma casa, em residências urbanas. Quer dizer, somente em residências urbanas. Residências rurais não entram aqui nesse grupo, portanto. Correto? Então, e resíduos de limpeza urbana são os originários de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Então, os resíduos sólidos urbanos, pessoal, é isso aí. Resíduo domiciliar de casas em residências urbanas e resíduos de limpeza urbana. Claro que se você tem uma casa no meio de uma cidade, mas lá dentro não mora ninguém, essa casa não gera resíduo, portanto não gera resíduo doméstico urbano. Caso venha morar alguém lá dentro, com certeza essa pessoa vai precisar se alimentar ou vai fazer alguma atividade dentro da casa que vai gerar, sim, resíduo doméstico urbano. Então aqui a lei diferencia isso. Doméstico urbano, doméstico rural. Apesar de não ter falado da palavra aqui rural, né? A gente entende que se tem a palavra urbano, então deve ter rural também. Passamos então à linha F, né, que é o segundo ponto aqui. Resíduos industriais, os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Bom, processo produtivo se aplica aqui a toda a indústria possível de existir. Toda indústria que fabrica alguma coisa, que tem um processo produtivo, que melhora, que dá acabamento, que faz alguma coisa, ela gera resíduos. Então toda a indústria precisa elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Seja ela qual for, alimentícia, no setor de indústria de produção de máquinas, equipamentos, de eletrônica, indústria, sei lá, da agricultura, bom, todos os tipos de indústria que você imaginar precisam elaborar os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí, pessoal, haja consultor para trabalhar, para elaborar tanto plano que precisa fazer no Brasil. Já imagine isso aí, né?
A segunda, aliás, a terceira linha é a G, que são os serviços de saúde, resíduos do serviço de saúde. Quer dizer, todas as empresas que geram serviços de saúde, conforme definido em regulamentos ou normas estabelecidos pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Serviço de saúde tem uma particularidade que ele contém muito resíduo perigoso. Então ele merece uma atenção especial. Portanto, todas as empresas que trabalham, que geram resíduos de saúde, de serviços de saúde, precisam também elaborar seu PGRS. E aqui a gente inclui os hospitais, as clínicas, os consultórios, né, todo tipo, até mesmo as farmácias entram nesse grupo. Enfim, todos precisam elaborar o seu PGRS. E por último, aqui dentro desse primeiro inciso, nós temos os resíduos da mineração. Os gerados na atividade, até mesmo de pesquisa, pessoal. Se gerou resíduo de pesquisa, como é que gera isso? Eu preciso, para fazer uma pesquisa, eu preciso retirar algum minério de algum lugar e daí eu vou retirar dessa minério, dessa quantidade de terras ou de qualquer outra coisa, eu vou retirar aquilo que me interessa e o que sobra é resíduo. Portanto, na pesquisa também se gera resíduo. Na extração, ou mesmo, claro, o mais comum de se entender seria o beneficiamento de minérios. Essas empresas que trabalham nesse grupo precisam obrigatoriamente também elaborarem os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E com isso passamos aqui ao segundo inciso, que fala dos estabelecimentos comerciais, e aí eu vou voltar lá para aquela nossa outra apresentação que é mais bonita, e aí vamos entender que estão sujeitos à elaboração de PGRS os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos. Tá? Então, basta ser estabelecimento comercial ou prestar serviço, tem alguma atividade que gera resíduo perigoso. Quem gera resíduo perigoso é obrigado por lei a elaborar um PGRS, mas também precisa se cadastrar em alguns bancos de dados do governo federal e também do município, para que a geração e a destinação final desses resíduos estejam sob controle. Tá? O outro ponto aqui é B. Gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Aí você tem a questão, a que se aplica isso aqui? Vamos dar exemplos para que se entenda melhor. Né? Gera resíduo, não é perigoso, mas a sua natureza, a sua composição e a sua quantidade, o volume, ele não pode ser equiparado à geração de resíduo domiciliar. Né? Domiciliar a gente sabe que tem aquela quantidade de resíduo por dia, a gente já imagina mais ou menos o que tem lá. Tem uma parte que é orgânica, que vem da cozinha, tem uma outra parte que é embalagem, outra parte que, quem sabe, resíduo de imóveis, alguma coisa, a gente consegue reconhecer. Mas, nesse caso aqui, né, a gente vê que ele não é perigoso, mas não é parecido com o domiciliar. Seja porque tem uma quantidade maior, tem uma composição diferente ou uma natureza diferente, a origem diferente. E aqui entra o quê? Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Imagine aqui, por exemplo, um açougue. O açougue lá da esquina, que gera uma determinada quantidade de resíduo. A natureza dos resíduos desse açougue, ela não pode ser comparada, por exemplo, com resíduo domiciliar. É diferente. Uma granja, um estabelecimento comercial que vende frangos, né? Um estabelecimento um supermercado, ele tem outro tipo de resíduo, então ele precisa também elaborar o seu PGRS. Muitas cidades no Brasil definem aqui a quantidade de resíduos que pode ser, digamos assim, equiparada a resíduo domiciliar. Algumas cidades falam 150 litros por dia, outras falam em 300, isso depende da legislação municipal. Mas, né, alguns estabelecimentos, né, ele, por exemplo, pela natureza dele, mesmo que ele não gere 150 litros por dia, mas pela sua natureza, um açougue, por exemplo, ele não pode ser comparado com resíduo domiciliar. Portanto, pela Lei 12.305, ele precisaria ter, sim, um PGRS. Tá? Isso aqui também se aplica às farmácias da esquina, às padarias, né, e vários outros estabelecimentos comerciais que você possa imaginar, um salão de beleza, né, esse tipo de estabelecimento comercial precisa ter um PGRS. Correto? Passamos então ao ponto 3,
para o vídeo não ficar muito longo. E aí vamos falar das empresas de construção civil nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA. Quer dizer, todas as empresas que atuam no setor de construção civil precisam elaborar o seu PGRS. E também precisam observar as normas estabelecidas pelo CISNAMA. Lembrando que a gestão pública municipal também precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil específico. Além do PGIRS, eles precisam de um outro plano, que é o da construção civil. É específico para este setor, correto? Chegamos ao quarto e temos aqui então os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na linha J do inciso 1º do artigo 3º, aí complicou mais um pouquinho, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte. Vamos voltar lá naquele outro slide para entender isso aqui? É o seguinte, aqui no quarto eu já resumi isso aqui e ele diz aqui, ó, regulamento, normas estabelecidas pelo CISNAMA e as empresas de transporte. Então aqui se aplicam, pessoal, todas as empresas, terminais rodoviários, portos, tudo que tiver envolvido em transporte. Essa categoria gera uma quantidade, uma qualidade de tipo específico. Imagine um porto. A quantidade e o tipo, a natureza do resíduo, ela é específica. E todos esses terminais, tudo que tem a ver com transporte, precisa também elaborar o seu PGRS. E por último, temos aqui os responsáveis por atividades agro-silvopastoril, se exigido pelo órgão do CISNAMA, do SNVS ou do SUASA. Ou seja, você precisa primeiro entender essas três normas aqui, né, estabelecidas por esses órgãos, para saber se precisa. Mas de antemão, o setor agro-silvopastoril é gigante. E no Brasil ele é realmente muito grande. Né? Estamos falando aqui do agronegócio e da silvicultura também, que é o setor de madeira, né? Mas imagine aqui os frigoríficos, matadouros, as indústrias de produção de alimentos, de processamento de mandioca, de arroz, de milho, né? E também as serrarias, tudo que tem a ver com agro-silvopastoril. Todas essas empresas precisam elaborar então um PGRS para demonstrar como estão fazendo a destinação final ambientalmente adequada dos seus resíduos que as próprias empresas geram, né? Lembrando que isso é muito bom para o meio ambiente. A partir do momento que o setor público tem um certo controle sobre a destinação final, ou seja, sobre o gerenciamento dos resíduos da empresa, então se evita, né, se espera evitar aí grandes acidentes com poluição ambiental, com prejuízo à saúde pública e assim por diante. As intenções, com certeza, são excelentes. A expectativa é que isso aqui gere uma quantidade de emprego muito grande no Brasil, pelo fato de quem elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos precisa ser um consultor especializado. Não pode ser de qualquer maneira. Então tem todo um processo legal que precisa ser compreendido. Além disso, esse profissional, além de entender da legislação, ele precisa também entender sobre tecnologia, né? Como é que eu vou apontar uma solução para um gerenciamento de resíduos aí, se eu não conheço a tecnologia, se eu não conheço se existe reciclagem para o tipo de resíduo que eu estou estudando? Então, um PGRS é isso. Ele prova a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de uma empresa. E como eu faço isso? Eu faço um planejamento, né? Dentro de um PGRS eu faço um planejamento, eu vou lá na empresa, vou fazer um diagnóstico da empresa, vou fazer a gravimetria dos resíduos daquela empresa e depois disso vou observar a legislação, ver o que pode, o que não pode. Lembrem aí da ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos no Brasil. E depois disso eu vou determinar então, né, conhecendo também as tecnologias, eu vou determinar o que deve ser feito, como deve ser feito o gerenciamento de resíduos de uma empresa. Como eu falei, grande oportunidade para consultores em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Portal Resíduos Sólidos dispõe aí de um curso online, onde você aprende tudo isso, você aprende a fazer gravimetria, você aprende sobre a legislação, sobre as tecnologias, e no final das contas você vai se sentir muito seguro para trabalhar como consultor
na elaboração de PGRS aí em qualquer cidade brasileira para qualquer tipo e categoria de resíduo, como foi demonstrado aqui, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e qualquer coisa, se você quiser saber sobre as oportunidades do setor de resíduos sólidos no Brasil, não esqueça de olhar aí o portal Resíduos Sólidos. Vou colocar aqui na tela para vocês o portal. Eu quero para vocês saberem onde é que vocês vão encontrar esse magnífico blog, esse magnífico site que tem tudo, completamente tudo, sobre resíduos sólidos no Brasil e também no mundo. A gente está acompanhando tudo aí, tá? Então o endereço é esse aqui, www.portalresiduossolidos.com, tudo junto. Você cai aqui no site e fica informado sobre tudo que acontece nesse setor no Brasil e no mundo. Um grande abraço e até o próximo tópico ou o próximo vídeo.